pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo aí, espero que estejam todos bem. Hoje aqui o bate-papo é com a Raquel Lana. Raquel, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade de falar um pouco para o nosso público, de falar um pouco sobre o seu trabalho. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todos. Queria agradecer muito o convite e dizer que é sensacional essa iniciativa, que eu estou vendo aqui hoje. Eu estou muito feliz de participar. Espero conseguir contribuir um pouquinho nesse bate-papo que a gente vai fazer agora. Ah, ótimo. Então, gente, só para fazer uma apresentação da Raquel, a Raquel é bióloga pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em Economia e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais e doutora em Epidemiologia em Saúde Pública pela ENSP da Fiocruz. Atualmente é pós-doutoranda do Programa de Computação Científica da Fiocruz, é pesquisadora dos projetos Infodengue e Infogripe e é integrante do projeto Simbiose Trajetórias do CNPq. É professora colaboradora do Programa de Epidemiologia em Saúde Pública, também da ENSP Fiocruz, e Biologia Computacional e Sistemas do Instituto Oswaldo Cruz, também da Fiocruz. E tem experiência na área de epidemiologia, saúde coletiva e ecologia de populações. Raquel, quando a gente estava conversando até sobre projetando a entrevista, eu fiquei super bacana quando eu analisei a sua área de trabalho, porque é uma área de trabalho que eu acho super bacana, né? Eu acho que está super em pauta, principalmente no Brasil, né? E que muita gente não conhece. Eu adoro falar, mas muita gente ainda está iniciando, se familiarizando com essa área. Então, assim, só para quem está chegando, está iniciando e não tem esses conceitos já em mente, como é que você explicaria o que seria uma arbovirose? Arbovirose é uma palavra que a gente tem usado muito nos últimos tempos para falar de doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Mas a arbovirose também pode ser empregada para outras doenças, que são transmitidas por outros insetos, por aracnídeos também, como carrapato, aranha, não só para esse conjunto de doenças. E o termo vem do inglês, que é Arthropod Borne Virus, que significa que é um vírus carregado por um artrópode. E a gente tem mais ou menos 545 espécies que são consideradas arbovírus, e mais ou menos 150 que causam doenças em humanos. Então, a gente tem uma imensidão de arbovírus. E acho que é importante falar aqui também que arbovírus, ele pode ser, dentro da classificação que existe para nomear os vírus, pode ser diversos vírus, pode ser o flavivírus, o togavírus. Então, porque o arbovírus, ele não é oficialmente um nome que a gente fala nessa nomenclatura de vírus, tá? Só para lembrar, ele vai abranger qualquer vírus que seja carregado por alguns insetos e alguns aracnídeos. Então, acho que é isso que é importante a gente lembrar desse nome. Foi até uma boa observação sua, porque eu já vi muito aluno achando que é uma categoria taxonômica, achando que existe um gênero, achando que existe uma família. Arbovírus, né? E não, gente, foi até uma boa observação. É só um termo generalista, né? Isso. Mas olha só, eu não sei você. Eu assim, dos meus trabalhos, eu percebo que o pessoal, por já estar ouvindo tanto de dengue, zika, chikungunya nem tanto, né? Mas de dengue,
dá uma certa relaxada, dá uma certa descansada e acaba negligenciando um pouco. Assim, para essa galera que acaba achando que não, dengue é tranquilo, zika, não. Como que você descreveria assim, o impacto dessas doenças, ou seja, que os vírus, que esses vírus causam aí na sociedade, principalmente no Brasil, né? Sim. Antes de falar, né, da parte mais macro, ou seja, do país em si, um impacto mais geral, acho que é legal a gente lembrar que não é uma doença tranquila, né, igual a gente veio falando, né? Tem muitas pessoas que, né, evoluem para casos graves, tem sérias complicações e pode até, né, ir a óbito por causa de uma dessas doenças. Se a gente for lembrar, por exemplo, chikungunya, que é até um pouco mais recente, tem pessoas que ficaram 2 anos sentindo dor nas articulações, sentindo muito mal. Eu conheço pessoas que, sei lá, tem mais de 1 ano que estão sentindo essas dores. Então, tem um impacto muito sério no indivíduo em si, né? Que é importante a gente lembrar. A dengue, tem o choque por dengue, tem a dengue hemorrágica, então tem coisas seríssimas aí. Agora, quando a gente vai pensar no impacto mais geral, aí temos uma cascata de eventos que acontecem, né? Por exemplo, alguém sabe quanto que custa uma internação por dengue? Quanto que custa um atendimento ambulatorial? O tanto de instrumento, de material que entra nisso aí? Quantos dias, em média, uma pessoa fica internada? Quanto tempo uma pessoa falta o trabalho? O acompanhante também precisa faltar, dependendo disso. Então, a gente tem uma imensidão de coisas que acontecem e que impactam o SUS, por exemplo, né? Então, eu fiz uma busca bem rápida, eu já tinha visto isso há alguns anos, mas eu fui me atualizar agora para ter mais ou menos ideia de um curso de internação por dengue. Aí depende do hospital, depende de várias questões, mas varia em torno de R$ 1.200, R$ 1.100, podendo chegar até R$ 5.000, mais ou menos, uma internação. E aí vai depender muito do que aconteceu nessa internação. Um atendimento ambulatorial fica mais ou menos aí uns 500, 600. Então, é um custo muito alto por pessoa. Agora, imagina aí 100 milhões de pessoas no ano, né? E aí, quando a gente vai pensar, cada coisa envolvida nesse processo. Lembrando que não tem muito estudo para isso. Né? Nessa busca que eu fiz agora, eu achei pouca coisa informando sobre o assunto. Então, é até difícil a gente dimensionar os custos, tá? E uma curiosidade que eu acho super importante contar aqui é que no Brasil a gente gasta mais em tratamento do que em prevenção de arbovirose. Veja bem, praticamente o dobro, alguns números que eu achei para uma pesquisa que foi divulgada em 2015, e os números são referentes a 2013, a gente gasta em torno de 2,7 bilhões em tratamento no ano. Caramba. E 1,2 bilhões em prevenção. Então, acho que é importante a gente refletir, né? É uma lógica bem invertida. População, governo, onde que esse dinheiro está sendo empregado, né? Como é que a gente poderia direcionar melhor isso para a gente não ter tantos casos, para a gente não ter tantas vidas perdidas, tantos dias perdidos de trabalho, que impacta nas empresas, impacta na economia, impacta dentro das nossas casas, impacta em tudo. Então, eu acho que uma boa reflexão para a gente em termos de impactos em todos os sentidos e em todas as escalas, do individual até, né, o Brasil como país.
É porque, principalmente eu quis até levantar essa pergunta, porque principalmente agora em tempos de Covid, muita gente fica falando, Covid, coronavírus, não sei o quê, e acaba esquecendo de olhar o quintal, né? Acaba esquecendo de olhar ali se tem um pneu com água parada e por aí vai. Né? Mas, além dessas arboviroses, a gente tem também outras doenças transmitidas por mosquito, como, por exemplo, malária. Eu já ouvi também de alunos, às vezes você vai dar uma aula, né? E aí você vai falar de malária e o aluno fala, professor, mas existe malária ainda? E aí, como que você responderia para essa pessoa? Essa pergunta é ótima, porque eu já escutei muito isso, mas tem malária no Brasil? Porque eu trabalho com malária também, né? Trabalho com dengue há muitos anos e com malária também. E quando eu estou contando do meu trabalho por aí, eu sempre escuto, mas tem malária aqui? Mas onde? Né? Então, gente, malária, a gente tem muita malária no Brasil, sim, só que ela está mais concentrada na região norte do país. E malária, ela também é uma doença transmitida por mosquito. Só que não é o mesmo mosquito da dengue. É um outro mosquito de outra espécie. E no Brasil, o que predomina é o Anopheles darlingi. Algumas pessoas falam Anopheles darlingi, aí depende. Eu também já ouvi pronúncias diferentes também para ele. E existem outros anófeles que também transmitem a malária, mas aqui no Brasil esse mosquito é o predominante, tá? E ele tem em quase todo o território brasileiro também. A outra coisa que é importante falar de malária é que a malária não é um vírus, né? O que causa a malária não é vírus, é um protozoário. Então, são, né, a gente chama de agentes causadores diferentes. E o nome dele, a gente tem o gênero Plasmodium. E temos em torno de 4 espécies que são as principais no mundo, que é o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malari e Plasmodium ovale. No Brasil, o que a gente mais tem é o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax. O vivax que tem mais de todos esses, né? E concentração na região norte, mas lembrando que a gente também tem malária fora da região norte. E a gente tem até um nome, a gente fala malária extra-amazônica, que a gente chama, tá? E normalmente essa malária, ela tá mais em poucas regiões, assim, com resquício de Mata Atlântica. Tem um outro nome que a gente fala que é o malária de bromélias. E esse nome vem porque era associado a matas que tinham muitas bromélias, tá? Então, acho que o principal para eu contar da malária é isso. E malária a gente já teve muita, né, aqui na região sudeste, sul, nordeste também. Mas ao longo dos anos foi reduzindo devido a algumas medidas de controle. E nisso aí, muita bromélia foi desmatada, né? E foram eliminadas, inclusive, infelizmente, no caso. Porque também varia muito do conhecimento que a gente tinha de como controlar isso, né? Que foi mudando ao longo do tempo. Então, é isso, né? Acho que o principal de malária é isso. Tem muito mais, mas aí eu acho que fica para uma outra conversa, né? Hoje o nosso é mais árduo. Então, até você estava falando que trabalha, né? Não só com arbovirose, mas também com pesquisas em malária. E você e o grupo de pesquisa trabalha na área aí relacionada à modelagem de doenças infecciosas. Agora, você poderia explicar para a gente o que seria essa modelagem e como que ela é legal, assim, como que ela seria
o objetivo e seria aplicada no controle de alguma doença ou para entender alguma doença? Bom, eu chamo de mundo da modelagem, né? Porque a modelagem como método, ela é aplicada em várias áreas, né? E agora, concentrando um pouquinho mais na área de doenças infecciosas, eu até acho que esse ano tá bom para a gente falar disso, porque eu acho que a Covid trouxe mais o assunto, colocou mais o assunto, né? Em voga, né? Acho que na cabeça e nas conversas de muita gente. Então, acho que agora é uma hora legal para a gente falar um pouquinho de modelagem de doenças infecciosas. Só que a modelagem, nesse caso, ela pode ser de vários tipos e com vários objetivos. E o que vai definir o tipo de modelagem que a gente vai usar, se é matemática, né, com algumas equações, ou se é estatística, ou se é uma modelagem que usa métodos mais parecidos com jogos, por exemplo. Isso vai depender do objetivo que a gente quer atingir e do estudo que a gente quer fazer. Mas vamos dar alguns exemplos, né? Quando a gente quer entender um pouco o comportamento de uma doença, como que essa doença é transmitida, como é que acontece a transmissão, por exemplo, quanto tempo leva para aquela doença manifestar, ou quanto tempo leva para aquela doença ser curada, ou ter algum outro tipo de evolução que a gente chama, né? Por exemplo, o óbito, ou a cura, ou a pessoa pode voltar a ficar doente de novo. Então, tem um tipo de modelo que a gente usa muito, que é mais matemático, que é bem usado para isso, e a gente ouve muito falar dos modelos CIR, que é suscetível, infectado e recuperado, da forma mais básica dele, né? E quem que é o suscetível na história? São as pessoas que podem ter a doença. Aí, em um certo momento, aquelas pessoas que podem ter a doença adquirem aquela doença. Se a gente for pensar na dengue, né? Pela picada do Aedes aegypti. Aí um mosquito Aedes aegypti picou aquela pessoa, e aquela pessoa tornou-se infectada pelo vírus da dengue. Então, agora ela está com dengue. Vai passar um tempo e aquela pessoa provavelmente vai se curar da dengue. Então, ela foi ali para os recuperados, né? Para quem se curou. Ah, ok. Vai ter um momento que, será que aquela pessoa pode pegar a dengue de novo? Aí tem aquela questão da dengue, que você pode pegar de novo se for outro tipo de vírus, que a gente tem 4 vírus, dengue 1, 2, 3 e 4. Então, quando a gente quer entender como que essa doença comporta, a gente costuma usar mais o modelo matemático. E é um tipo de modelo bem legal para a gente estudar, por exemplo, vacina. Vamos supor que a gente tem uma vacina para a dengue. Então, a gente vai estudar como é que essa vacina vai se comportar, como é que ela vai acontecer no meio desse ciclo de transmissão. Ou a gente quer estudar algum medicamento. A gente usa muito esse tipo de modelagem para estudos de cenários, né, onde a gente tem vacina, onde a gente tem medicamento, onde a gente tem alguma intervenção ambiental, né? Vamos supor que a gente conseguiu numa cidade eliminar 50% dos criadores de mosquito. A gente pode usar esse modelo para estudar o impacto da transmissão da doença, né, dentro daquela cidade. Então, de uma forma bem simples e sem muitos detalhes, esse é um tipo de modelagem que a gente faz. Agora, vamos supor, a gente quer entender como que um ambiente que tem, sei lá, de determinados critérios socioeconômicos, ou como que o El Niño, fenômeno climático, afetou a dengue nos últimos 10 anos. A gente pode usar, às vezes, um modelo estatístico, que é mais interessante para entender essa associação. Então, eu acho que a gente tem um mundo bem vasto aí de modelos,
e com diferentes abordagens, com diferentes tipos também e técnicas. Então, acho que, assim, a modelagem ela é legal para ajudar a gente a entender o funcionamento disso tudo. E muitas vezes a gente não consegue medir tudo isso, né? Então, a modelagem vem para ajudar a gente a simular vários cenários de como poderia ser, ou estimar, né, tentar chegar em algum número que possa ser razoável, lembrando que a gente tem aí sempre um pouquinho, a gente chama de incerteza, né, porque a modelagem é uma aproximação, né, ela não é a nossa realidade completa. Então, acho que é um recado legal aí para quem quer entender um pouquinho o que é modelagem. Lembrando que eu só falei, acho que um pouquinho da modelagem aqui. Mas foi até bom você ter falado isso, porque muita gente acha que quando a gente faz uma pesquisa científica, principalmente na área biológica, né, a gente consegue acertar 100% de tudo. E na área biológica, eu não me arrisco a dizer que para tudo, mas é difícil você criar uma regra que vale para todos os organismos. Não existe essa regra que vai valer para todos os organismos, né? Mas eu acho que o que fica de bacana aí que é uma área imensa, né? Você tem matemática, você tem estatística, você tem biologia, aí dentro da biologia você tem ecologia, aí a parte de infectologia, enfim, uma big de uma área. É legal falar uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente ouviu falar muito também, né? Desses modelos de previsão. Quando que a Covid vai acabar? Ou quando que vai ser o pico de Covid? Há um tempo atrás, a gente ouvia muito isso para a dengue também, e para outras doenças. Agora a alta é... E acho que é muito importante a gente lembrar que marcar uma data, né, para ter um pico de uma doença, ou marcar uma data para ela acabar, é uma coisa muito difícil, principalmente quando é uma doença nova, que acabou de chegar, igual a Covid. Para a dengue, por exemplo, a gente consegue, às vezes, dizer, é provável que nos meses X a Y a gente tenha um aumento de casos de dengue. E aí, beleza. Mas por que a gente às vezes consegue falar isso para a dengue? Porque a gente tem uma série histórica bem grande de dengue. A dengue voltou aqui para o Brasil sem interrupção, porque já existia, já teve antes, desde 1986. Olha aí o tamanho de informação, de tempo que a gente já tem dengue e de informação que a gente tem. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo com isso. E hoje, com a ajuda dos modelos também, a gente consegue dizer que, normalmente, a gente tem um aumento de casos de dengue, começando ali para o fim de outubro, aí começa a aumentar, né? Aí lá para janeiro, fevereiro tem bastante, mas isso vem de muita observação. E eu acho que o que vocês... Pode falar. Eu acho que o que vocês têm que explicar muito também, eu acho que você deve passar por isso, é o seguinte, olha, se você muda uma informação, você muda um modelo também, porque tem gente que acaba esquecendo disso. Mas você errou. Não é que errou, mas é porque mudaram as informações. Acho que é importante ressaltar isso também, que eu acho que vocês devem ter que explicar bastante isso, ou não? Sempre, né? Porque é que existe assim, tem esses modelos, eles têm uma forma geral, mas que a gente tem que ir adaptando para cada tipo de doença. Então, tem doença que a dengue é transmitida pelo mosquito, né? O mosquito vai picar a gente pode pegar o vírus, e o mosquito também pode pegar o vírus quando pica a gente, né? Tem doença que é transmitida pelo ar, tem doença que é transmitida se você tem que literalmente trocar, encostar na pessoa. E aí os modelos também vão mudando nessa história, vão sendo adaptados, as informações vão mudando, como você falou. Ou seja, os parâmetros que vão controlando o modelo, os valores vão mudando. Então, tem uma série de mudanças que ocorrem dentro
dos modelos dependendo do tipo de doença que a gente usa. Então, às vezes, você pega um modelo que foi usado para uma determinada doença e já quer aplicar direto em outra. Calma, não é bem assim. Né? A gente tem que estudar um pouquinho para entender as mudanças. E deixa eu te perguntar, e existe também pesquisas que tentam criar modelos ali matemáticos, estatísticos, para tentar avaliar os impactos de alterações ambientais na saúde humana? Sim, sim, com certeza. As modelagens também são muito usadas para essa questão ambiental. Eu até participo de alguns trabalhos que a gente tenta ver, dependendo da alteração que tiver naquele ambiente, o que pode acontecer. Ou, né, ao longo do tempo, aquele ambiente foi sendo alterado e o que aconteceu, como que aquele fenômeno, aquela doença progrediu no tempo, né? Aconteceu no tempo. Será que aquilo foi por conta de degradação ambiental, né? Junto com mudança climática? Então, sim, a gente tem muitos estudos que também apontam para a parte de impacto ambiental e como eles influenciam nas doenças. Ah, bacana. E sobre esses projetos que você faz parte, né? O Infodengue, Infogripe, o projeto Simbiose, você poderia explicar o que seria mais ou menos cada um? Vou contar um pouquinho de cada um, né? São muitos projetos. É difícil resumir, né? É difícil resumir. Eu, particularmente, no Infodengue, eu entrei com uma missão de modelar a chikungunya, estudar um pouco mais chikungunya, que é um subprojeto dentro do Infodengue. Eu vou contar um pouquinho por quê, né? Mas antes eu vou contar rapidamente do Infodengue em si, né? Os nossos infos queridos, né? Então, o Infodengue, ele é um sistema de alerta que vem de parceria com a Fiocruz, com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E ele monitora casos, inicialmente, né, começa mais monitorando casos de dengue, depois entra zika e chikungunya. E ele está monitorando os casos dessas doenças em 1.870 municípios brasileiros. E o Infodengue, ele vai gerando boletins toda semana. Tem boletim que pode ser encontrado no site. O site é info.dengue.mate.br. Então, lá a gente consegue encontrar esses boletins para os estados e para alguns municípios separadamente. A gente consegue ver também os gráficos, as informações, né? Lá na API, dá para brincar um pouquinho lá no site também. Então, ele vai fornecendo esses boletins, tanto para a gente, para qualquer um que quiser ver, mas a gente manda também para as secretarias dos estados e dos municípios toda semana. E ele faz um cruzamento de dados de várias fontes, né? Fontes, por exemplo, de dados de clima, dados de rede social e os dados oficiais de notificação de casos dessas doenças, né? E aí a gente tenta gerar de forma antecipada a informação para ajudar no enfrentamento de possíveis surtos, possíveis epidemias. Então, é uma forma que vem aí para tentar ajudar e dar um pouco mais de suporte para esse tipo de coisa, de questão aqui no Brasil. Agora, o Infogripe, ele já é uma parceria com o Ministério da Saúde e ele é feito para todo o Brasil, tá? Para todos os municípios brasileiros. E o Infogripe, ele monitora casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Que a gente ouviu muito a abreviação dela, SRAG, tem gente que fala SRAG, aí eu falo SRAG. E aí a gente aprendeu um pouquinho o que é
SRAG, né? Mas o Infogripe, ele não começou esse ano, ele começou em 2014, então já tem um tempinho. Esse ano é que ele andou Ganhou bastante fama. aí nas conversas, né? Nos jornais e por aí vai. Mas o que são esses casos de SRAG, né? Esses casos de SRAG são pessoas que apresentaram tosse, dor de garganta, algum sinal de dificuldade respiratória, e que, por causa disso, precisaram ser internadas, precisaram ser hospitalizadas. E, infelizmente, algumas vieram a óbito por causa disso, né? Então, isso aqui são os casos de SRAG. E, desde março desse ano, a maioria desses casos são associados à Covid-19. Então, por isso que a gente tem usado muito, né, o Infogripe para monitoramento de casos de Covid. Aí, agora, já saindo dos infos e indo para o simbiose, e aí o simbiose é legal a gente contar aqui também, né, que entra um pouquinho mais nessa parte de um jeito mais explícito, né, mais forte nessa parte da relação com o ambiente, que a gente conversou um pouquinho. Então, o simbiose, ele é o primeiro centro de síntese de pesquisa em biodiversidade e serviços ecossistêmicos do CNPq aqui no Brasil. E esse centro de síntese, né, a ideia dele é reunir pesquisas e pesquisadores dentro desse tema, né, fomentando esses projetos, fomentando essas discussões. E aqui no nosso caso, a gente conseguiu aprovar um projeto dentro do Simbiose. O Simbiose começou no ano passado, né, assim, ele é bem recente, teve o seu primeiro edital no ano passado, e com a coordenação da Fiocruz, da pesquisadores, a gente aprovou um projeto que tem como nome Serviços Ecossistêmicos com Serviços de Saúde, trajetórias competitivas para o uso da terra no bioma amazônico e sua ligação com doenças transmitidas por vetores. Mas esse ano, com a entrada da Covid, a gente ampliou um pouco mais e agora a gente não está falando mais só de doenças transmitidas por vetores, a gente está falando de doenças que também são relacionadas com o ambiente. Então, esse é um pouquinho do simbiose, né? Então, a gente tem estudado um pouco mais a relação entre ambiente e saúde e como que isso se dá, né? Como que isso acontece, né? A sinergia, o que pode potencializar ou não, como que a gente pode pensar um pouco mais no ambiente e na saúde. Acho que é isso. Não, bacana. São projetos extremamente importantes, pelo que você está falando. O Infogripe, acredito que esse ano é o que tenha ficado mais famoso, acho que por motivos mais óbvios, né? E quais são os principais desafios que você vê hoje nesse ramo? Olha, falando de uma forma bem geral, eu acho que o que a gente mais enfrentou e tem enfrentado ainda em todos os infos e também no simbiose é a questão dos dados. O fluxo que a gente precisa passar para a aquisição dos dados, ele é relativamente extenso e muitas vezes, por exemplo, para o Infogripe, para o Infodengue, a gente tem que ter essas parcerias diretas para conseguir esses dados na semana e então a gente conseguir gerar informação bem rápido, tá? Agora, para o simbiose, por exemplo, esses dados a gente tem conseguido via solicitação para o Ministério, ou às vezes pegando direto dos sites do Ministério, só que aí as informações não vêm tão completas para determinadas doenças. E quando a gente precisa solicitar, aí tem um fluxo que você entra lá no ESIC, que chama, né, que é na central de informação, aí você tem que pedir, aí demora em torno de 10 dias úteis, agora eu não me lembro exatamente o tempo, mas tem um tempo para isso acontecer. Dependendo da informação,
você vai receber via DVD. Aí você tem que pagar uma GRU, isso vai chegar, demorar um tempo para chegar na sua casa. Aí, ou então, quando a gente precisa baixar o site, a informação pelo site, até você também destrinchar aquela informação, entender tudo que tem ali, fazer, a gente chama de limpeza dos dados, ou seja, a gente tem que pegar, estudar bastante, tudo que tem ali dentro, para entender de fato o que cada coluna ali dentro, cada variável ali dentro diz para a gente. E então poder fazer o trabalho e fazer as interpretações corretas, né? Fazer tudo do jeito que a gente precisa. Então eu vejo hoje como um grande desafio a parte de aquisição, entendimento e organização desses dados. Eu acho que é onde a gente enfrenta os maiores problemas hoje para esse tipo de trabalho, são os dados. Não, bacana. E assim, para a gente até finalizar, para quem está pensando em seguir essa área, né, seja na área de matemática, seja na área de modelagem estatística, qual conselho você daria, ou qual indicação você daria? Procura tal instituição, tal forma de curso, qual seria aí a sua dica? Bom, normalmente quando eu falo um pouquinho sobre isso, eu gosto muito de sugerir que as pessoas busquem pela literatura científica, que isso para quem quer seguir a área acadêmica, a área de pesquisa. Então, o principal para mim entre nos principais canais, por exemplo, o Google, PubMed também é muito importante nessa parte científica, mais de saúde. O próprio Arca da Fiocruz, né? É só escrever Arca Fiocruz, você vai encontrar lá um monte de tese, um monte de dissertação, artigos científicos também. E para uma mídia um pouco mais dinâmica e rápida, que até pode ser antes de buscar o artigo, tem vários canais no YouTube mesmo, que são bem interessantes. Por exemplo, o canal da Abrasco, o canal da ENSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o seu canal. Opa, também. Com certeza. Coloco aí. Eu também acho que vale muito a pena. Então, tem um tanto de canal legal no YouTube que são ligados a instituições de pesquisa que você consegue assistir vídeos, entrevistas, né, falando sobre os assuntos que mais te interessam. Então, eu sugiro, quando for procurar no YouTube, procurar canais ligados a instituições sérias, instituições que realmente fazem pesquisa. Todas as nossas universidades, né, também tem alguns departamentos, seus canais no YouTube. A gente pode procurar os próprios departamentos dentro das instituições e universidades, ver as linhas de pesquisa. Então, eu falo que é um trabalho, às vezes, de formiguinha, da gente ir lá fuçando e clicando e vendo, lendo. Às vezes, você pode pegar o currículo do pesquisador que você quer conhecer. Deixa eu ver aqui com o que ele trabalha, né? Vamos lá. Conversar com seus amigos que já estão na área, eu acho super importante. Hoje em dia também a gente tem algumas páginas no Instagram. Todos esses canais que eu falei aqui têm página no Instagram, que são super dinâmicas e que sempre tem live, sempre tem algum vídeo também. Então, eu falo que as redes sociais precisam ser usadas para pesquisa também. Hoje está mais acessível, né? Bem mais acessível. A gente tem muita coisa útil e boa nas redes sociais, então eu sugiro sempre, vamos fazer um bom uso delas, né? A gente não tem que falar, rede social é ruim, não. Tem muita coisa legal, então eu acho que a gente pode fazer esse uso. E assim, em termos de curso, aí se a pessoa, né, tiver interesse em fazer mestrado, doutorado ou alguma pós que vá mais para essa área de saúde, eu conheço muito as da Fiocruz, né, onde eu me formei, né, fiz o doutorado e hoje, onde eu continuo trabalhando como pós-doutoranda e professora também.
Então, tem mestrado, doutorado da epidemiologia em saúde pública, da saúde pública, tem saúde e meio ambiente também, tudo na ENSP Fiocruz. Tem várias pós-graduações no Instituto Oswaldo Cruz, que é o IOC. Então, o que mais tem é pós-graduação boa e que vale a pena. Eu acho que o legal é procurar, né, entrar no site, ver as linhas de pesquisa que tem e ver qual que você gosta mais. Dá uma procurada na grade curricular daquela pós, para ver, olha, essas disciplinas, tem isso, isso e aquilo, ó, acho que isso aqui eu vou me dar bem. Ah, eu quero aprender mais isso ou aquilo, então talvez essa ou aquela pós eu me encaixe melhor. Né? E fora da Fiocruz também tem muitas outras instituições, as nossas universidades como um todo têm uns ótimos programas de pós-graduação, e aí eu acho que vale a pena ver onde você está geograficamente e procurar um pouquinho. Eu acho que é isso. Não, foi bacana você ter falado isso, porque muita gente não sabe que nas páginas dos centros de pesquisa e das universidades, eles têm geralmente a linha de pesquisa, né? Tem lá a área dos editais, que geralmente é processos seletivos ou algum nome do tipo. E, gente, você viu uma área de pesquisa, geralmente tem o nome do pesquisador, pode ir para o currículo Lattes, para a plataforma Lattes, que a gente pode até deixar o link aqui, coloca lá e geralmente no currículo Lattes tem um contato profissional desse pesquisador. E você pode conversar. Olha, a maioria das pessoas são super acessíveis, né? E principalmente para gente interessado. Com certeza. Então, minha sugestão é essa: não tenham medo de procurar e de fazer o ótimo uso da internet, que é a busca do conhecimento, né? Então, conhecimento nunca é perdido. Por isso eu sugiro, vamos procurar, vamos buscar boa informação e vamos usar a internet, as redes sociais para isso. Né? E eu também queria dizer que eu estou à disposição, os meus contatos, eu uso também Instagram, então quem quiser me achar lá é kelmilana, o e-mail é raquelmlana@gmail.com. E estou sempre à disposição também para conversar, para ajudar, para bater um papo, para quem quiser aí tentar se encontrar. Estou por aqui. Tá ótimo, Raquel. Raquel, olha, o papo foi super bacana, foi muito bom mesmo. Aprendi várias coisas, espero que todo mundo tenha também tido ali várias pinçadas para servir aí para momentos futuros. E queria te agradecer pela sua simpatia, agradecer por você ter essa disponibilidade, tirar parte do seu tempo para poder falar aqui. Tá? Muito obrigado mesmo, Raquel, de verdade. Eu é que agradeço e parabéns mais uma vez pela sua iniciativa e que você consiga atingir cada vez mais pessoas e estudantes e futuros pesquisadores. Opa. Ou também pessoas para divulgar boa informação. Tá ótimo. Gente, abração. Conto com vocês aí para ajudar a divulgar, tá bom? Abraço a todos. Tchau, tchau.